Boa noite, gente. Agora são 7 horas e 40 minutos, né, do dia 12 de agosto de 2022. Estamos aqui para mais uma live ao vivo, trazendo um tema super importante. Lembrando que esse é um projeto idealizado por mim, pelo Ciro Zatelli e pelo Del Filho, né, que são comunicadores também. Del Filho deve estar chegando daqui a pouquinho, eu estava apresentando o programa de rádio, depois vai direto para casa, vai participar aqui com a gente. E queria agradecer vocês pela participação de sempre, por estarem colaborando. E hoje o nosso tema é um tema super especial e é um tema muito relevante, né? Sobretudo porque a gente fala de um assunto que mexe com muita gente, que muita gente gosta, que muita gente se preocupa, que é o bem-estar dos animais, né? Esse assunto, já há algum tempo que eu tenho pensado em convidar alguém da Associação Bicharada para participar aqui com a gente, para falar desse tema, que é um tema importante. E claro, a gente hoje vai tirar muitas dúvidas de pessoas que muitas vezes querem ajudar, querem conhecer mais a respeito do projeto, a respeito do trabalho, e terão essa oportunidade hoje, inclusive, de fazer perguntas, de fazerem também a sua doação em tempo real. Inclusive, eu quero convocá-los desde já, né? Fiz a solicitação ontem, vou pedir mais uma vez para vocês. Quem quiser colaborar para a associação, vou fazer um desafio para vocês. Espera, né? Dá uma olhadinha na página da Bicharada. Acompanhe a nossa entrevista. No decorrer da entrevista, vocês vão conhecer o trabalho. E eu te convido a fazer uma doação, né? A fazer um Pix para a associação de qualquer valor. Por mais irrisório que você ache que o valor vai fazer a diferença na vida desses animais, porque é uma colaboração que é feita, é uma mobilização que é feita por muitas pessoas, né? Então a união, né, como diz aquela frase bem antiga, a união faz a força. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se o Ciro Zatelli já entrou. Daqui a pouquinho a gente vai convidar a Marcela Andrade, ela que é protetora dos animais, é uma das pessoas que estão à frente desse projeto e ela vai conversar com a gente aqui para tirar todas as dúvidas da gente, vai conversar com a gente, vai explicar o que é a associação, né, o que é que a associação faz, como é que eles sobrevivem, que tipo de assistência eles dão para esses animais. Daqui a pouquinho a Marcela Andrade vai conversar com a gente, tá bom? Daqui a pouquinho também tem a participação do Ciro Zatelli e do Del Filho, meus companheiros que me ajudarão aqui nessa empreitada, tá bom? Já mandar um abraço aqui para o Jaimo Arcos, lá de Coroa Vermelha, também está assistindo aqui a nossa live. Abraço para você, Jaimo. Olha, a Rádio Cidade já está por aqui. Abraço aqui para o meu amigo Del. Gente aqui. Vamos lá, Del, cadê você? Pronto. Rapaz, você já chegou da rádio, como é que você chega em casa assim? Corre, você vem correndo, né? Que eu tava te assistindo nesse instante no YouTube. Você já tá em casa? Andando, normal, é pertinho, Val. Boa noite para todo mundo aí. Boa noite, Del. Gente, Del só anda a pé. Del só não anda de carro, não anda de ônibus. O negócio dele é caminhar. Ele vem lá do bairro da Conquista até a casa dele a pé, todo dia. Né, Del é uma figura. Uma pesquinha boa dessa, você vai pegar ônibus pra quê? Pegar carro pra quê? Caminhando devagar. E se tiver chovendo, né, Del? É melhor ainda se tiver chovendo, né? Melhor ainda. Fica mais gostoso ainda com chuva. Mas tamo aí. Olha aí, outro bonitão vai entrar agora aí. Nara, Keisa, boa noite. O pessoal que tá chegando aí. Del Filho que vai ter que me ajudar com as interações aí, porque naquele dia eu fiquei bem perdidinha pra dar conta, viu? Tá ok, rapaz? Boa noite, Sayonara, Zona Sul FM, Deus, do Mundo Santo. Um abraço aí, rapaz. Tá, o meu áudio tá chegando bem aí, Val? Tá chegando bem aí? Seu áudio tá ótimo, Del. Tá um pouco de... Você não tá usando fone não, né? Não, tô sem fone aqui. Eu tô sem fone. Talvez se você colocar um fone, fique com mais qualidade, mas eu tô te ouvindo. Vou tentar aqui, peraí. Se esse fone resolve. Aí você me diz alguma coisa, se melhora alguma coisa. Tá me ouvindo aí, não? Tô te ouvindo, melhorou, viu? Melhorou, Del. Então melhorou. Já melhor.
Estou recebendo uma Também ouço. notificação aqui, Ciro Zatelli não pode participar, já aceitei ele aqui, não pode participar, vou aguardar, ver o que é que houve. Aham. Vou aceitar a Marcela, que já está por aqui, vamos ver se dá certo. Pronto. O Instagram às vezes dá esses bugs, né? Deixa a gente na mão, faz os participantes desaparecerem, mas tudo bem, né? Uhum. Oi, Marcela, boa Boa noite, noite. seja bem-vinda. Tudo bem com Boa você? noite. Tudo Boa em noite, paz. Marcela. Vou tentar colocar o fone aqui. Boa noite. Boa noite. Pode se arrumar aí que a gente também está se arrumando ainda por aqui. Ajeitando aqui. Qualidade, né? Fica melhor com o fone. Ao vivo é assim mesmo. Ou alguém tá falando aí, Del vem de lá andando, andar é com Del. É verdade, viu, Sayonara? Tem razão. Del Filho. NP Materiais para Construção, inclusive disse que fez uma doação para a associação ontem, seu Pedro e Dona Nádia da NP Material para Construção. Obrigada, gente. Mandaram o recado dizendo que fez a doação para a associação. Muito obrigada mesmo. Nós agradecemos, os animais também agradecem. Deixa eu me ver. Kisa. É isso aí, gente. Vamos lá. Não estou conseguindo Sueli, aceitar boa Ciro noite. Zatelli. Rosinete. Ciro, manda Ciro reiniciar o Suzy chegando aí também. Manda reiniciar o celular, que talvez melhore. Ciro, reinicia seu celular se você estiver ouvindo a celular aí que gente. eu fiz isso. Pra mim não chegou seu vídeo não, Valéria. Aí depois que eu Foi? fechei o aplicativo e abri, aí apareceu, foi. Talvez só Pronto. um aviso que você tinha. Suzy Locutora também. Suzy, beijo pra você. Suzy sempre acompanha. Vereador Ivo Evangelista também, aqui de Ilhéus. Inclusive, é um dos vereadores que militam, né, pelos animais aqui na cidade de Ilhéus. Mandei recado pra ele também, disse que ia participar, disse que ia ajudar também. Ivo, meu vizinho, rapaz. Aí Ivo jogava vôlei, rapaz. Jogador de vôlei aí. Ivo jogava vôlei daquele tamanho? Vôlei. Ah, você tá por fora, rapaz. Não acredito nisso, não. Tá. Grande Tá jogador de certo, vôlei, então. rapaz. Levantador e tudo mais. Sim, Del. Então vou esperar Isso aí. Ciro Zatelli mandar né? outra solicitação aqui. Por enquanto a gente vai tocando o barco aqui com a Marcela. Vamos lá. Viu? Pois é, Marcela, seja bem-vinda. Obrigada por aceitar nosso convite. A Marcela, gente, tem uma vida muito corrida porque ela dá conta dessas atividades na associação. Não sei, a gente vai descobrir agora se ela faz outra coisa, mas eu acredito que faça, né? Mas eu queria já agradecer a ela por ter aceitado o nosso convite para falar desse tema, que é um tema, como eu estava dizendo aqui no início, que toca bastante a gente. Quem é apaixonado por animal sabe que quando você entra naquela página da bicharada, a gente fica feliz, mas a gente fica, acredito que eu fico mais triste a maior parte do tempo quando eu vejo aqueles animais, muito animal sofrendo, precisando de ajuda, e a gente tem que estar pedindo ajuda o tempo todo, né, Marcela? Porque é complicado realmente, porque os custos devem ser muito altos, a Marcela vai falar mais disso pra gente. Mas, Marcela, antes de qualquer coisa, eu queria conhecer um pouquinho da Marcela. Quem é Marcela? Você mora em Itabuna? Que a gente vê a página, a gente não vê as pessoas, muitas vezes, que estão nos bastidores. Eu queria saber quem é Marcela, se tem mais alguém com você que toca essa associação. Então, boa noite, né, a todos. Primeiramente, agradecer o convite. A gente tem que encontrar um tempinho, sim, sempre, para poder estar participando, porque isso ajuda muito a causa, a gente está falando desse tema. E não estou sozinha nisso, é porque, na verdade, o grupo não gosta muito de mostrar a cara, viu? Está todo mundo se escondendo. Aí, quando tem qualquer convite, está sempre eu na frente, mas junto comigo tem um grupo empenhado, né, em manter aí esse trabalho. Não é fácil, é muito animal aí, sobre os cuidados da instituição. O grupo é pequeno, né? A gente tem, assim, algumas pessoas que participam, mas de um pouco à distância, mais ajudando financeiramente, compartilhando, mas a mão de obra mesmo, são poucas pessoas, né, que se disponibilizam a estar no abrigo, a cuidar dos animais, né, cuidar da faxina do abrigo, que não é fácil, mas essas poucas pessoas fazem muita diferença. Além do abrigo, a gente ainda tem rede social, que a gente tem que estar dando conta, né, de estar respondendo as pessoas. Muitas ainda, às vezes até não gostam quando a gente demora um pouquinho de responder, mas é uma loucura, porque a gente tem que associar, né, essa causa à nossa vida pessoal. Né? Além do abrigo, eu tenho também minha vida pessoal, meu trabalho, faço faculdade, então é uma correria mesmo para tentar encontrar tempo para se empenhar, né? A ONG hoje ela completa
em torno aí de mais de 6 anos. A gente começou bem pequenininho, numa casa alugada. Na verdade, a gente começou levando os animais para as nossas casas, né? Como até hoje a gente tem. Não tem protetor que não tenha um monte de animal em casa, a maioria tem. E comigo não é diferente. Eu já estou com 4, moro no apartamento. E estou sempre dando lá temporário também para alguns que estão numa necessidade maior, né, de cuidado. Então, além dos animais que a gente tem em casa, a gente ainda tem que se disponibilizar, tá indo cuidar dos animais do abrigo, né? Então, é um trabalho pesado, mas assim, muito compensador. Como você falou, Valéria, de quando você olha a página, né, tem aquele sentimento realmente, quando a gente vê aquele animal numa situação muito triste, né, numa situação grave, mas a recompensa vem logo em seguida, quando a gente consegue aí ajudar muitos deles, né? Entrou mais uma pessoa aí na live, boa noite. Ciro Zatelli, seja bem-vindo, boa noite. Tudo Boa bem noite, com Valéria. você? Boa noite. Tudo tranquilo. Boa noite, Valéria. Boa noite, Del. Estão me ouvindo legal? Tudo bem, Ciro, tudo certo. Boa noite, Marcela. Pode continuar. Boa noite, boa noite. E a gente também não só existe, né, a Bicharada em Itabuna, tem outras instituições, aí em Ilhéus também tem a Planeta dos Bichos, né, a equipe aí de Ceiça, que também realiza um trabalho muito legal, inclusive poucas pessoas aí como protetores, o que dificulta, porque Ilhéus também é uma cidade grande. Em Itabuna, além da Bicharada, também existe outras instituições que também têm o mesmo empenho, porque a gente realmente assim busca uma divulgação maior, porque é através da divulgação que a gente vai conseguir ajuda, vai conseguir recurso para poder ajudar esses animais, né? Porque a gente não tem renda fixa, então a gente depende exclusivamente de doações. E para manter o abrigo é uma despesa muito alta, né? De ração, de material de limpeza, de água, luz, assistência médica, tudo que vocês imaginam. Quem tem um pet em casa sabe dos custos, né? E por mais que a gente tenha parceiros, que a gente consiga fazer as coisas na nota para poder pagar depois, ainda assim a gente assume a responsabilidade em pagar. Né? Então, assim, um animal atropelado, você não vai gastar menos que R$ 2.000 com ele quando você resgata ele da rua. Então, cirurgia ortopédica é caro, a maioria desses animais chegam muito debilitados, então depende de muita medicação, né? De muito cuidado, realmente. Pois é, então, ouvindo o que a Marcela fala, dá pra gente ter noção, né? Não dá pra gente ter uma ideia real, porque só quem tá vivendo aquilo ali é que sabe, mas dá pra gente ter uma noção da luta. É realmente bastante. Tem que gostar realmente, tem que ser apaixonado, tem que estar envolvido com a causa para que a pessoa se submeta a esse tanto de situação, porque você percebe que para a gente lidar com os nossos próprios problemas, muitas vezes a gente fica sobrecarregado. Imagine os nossos. E ainda esses que todos os dias aparecem, muitas vezes aparecem ao mesmo tempo. E você sem Na recursos, verdade, porque se a você vida tivesse da gente recurso, fica em segundo plano, né? A primeira causa, depois a vida da gente. verdade, Marcela. Marcela, quando foi que vocês resolveram criar essa associação? Você disse que vocês, a princípio, tinham levado os animais para casa, mas quando foi que vocês resolveram, olha, a gente precisa agora organizar uma associação, porque a gente não está dando mais conta. Quando foi que isso começou? Há 6 anos, Então, você disse. na verdade, assim, era um grupo de amigos, né? Alguns saíram, se afastaram, mas a maior parte continua. Então, assim, pessoas que tinham o mesmo desejo, né? O mesmo sonho aí de ver esses animais encontrarem famílias, né? Isso despertou em meu coração. Eu sempre tive animal em casa, desde criança. Minha família sempre teve cachorro em casa. E eu cresci, né, tendo animais. Então, como eu costumo falar o seguinte, que antigamente a gente criava cachorro no quintal de casa, né? Cachorro ele comia resto de comida, ele quase não tinha acesso à casa, era cachorro raiz, né, como chamavam aí. Cachorro realmente que era criado de uma forma não como membro da família. Você criava um cachorro como um animal, que ele tinha o espaço dele e tal. E as coisas vieram mudando muito, né? À medida que muita coisa mudou, na verdade, né? Não só a causa animal, mas tudo vem mudando. Quando se fala de racismo, a gente sabe que a postura é outra. Quando se fala da causa animal, a postura é outra. Quando se fala de violência à mulher. Então, em todos os sentidos, as pessoas têm evoluído. E com os animais não podia ser diferente. Então, a gente vê hoje os animais, eles são criados como um membro da família. Né? Animais que a gente vê as pessoas muitas vezes
abrir mão da sua vida pessoal, né? Para poder viajar tem que ter todo um planejamento, porque passou a criar um animal em casa. Então, as leis hoje também estão muito severas. A gente hoje já não pode tolerar mais a questão dos maus tratos, a gente denuncia, a gente tem leis aí efetivas, né? Mas as pessoas ainda precisam realmente enfrentar essa situação, porque muitos têm medo. Então, a gente foi vendo essa demanda, né, com o passar do tempo, a falta de castração na cidade. Então, essa demanda foi crescendo. E à medida que ia crescendo, a gente via a necessidade, né, que o município tinha de realmente ter um trabalho efetivo, né, porque as outras instituições, muitas desistiram, muitas fecharam as portas por falta de suporte, por falta de assistência, né? Então, as pessoas, na verdade, vão se cansando disso. Né? Sempre esperando que o poder público tenha uma atitude, que mude a realidade da nossa cidade. Então, quando as pessoas vão vendo que está fazendo um trabalho de enxugar gelo, muitos deles desistem. Né? Então, a gente tem persistido nisso aí, a gente tem cobrado, inclusive, do poder público uma postura diferente em relação aos animais, porque realmente assim, as ONGs estão sobrecarregadas. Então, a gente foi resgatando animais, e foi chegando um momento que a nossa casa já estava ficando inviável. Então, a gente alugou uma casa pequenininha, de uma alugou duas, de duas alugou três, e aí a gente foi sempre mudando para um espaço maior, e quando a gente menos percebeu, a gente já estava realmente com uma quantidade grande de animais. A gente também deu assistência a duas protetoras, que na época estavam superlotadas, já em condição realmente de superlotação em suas residências, então a gente acabou acolhendo esses animais, e com isso o número de animais cresceram, né? Porque nem todos os animais que chegam no abrigo são adotados. Alguns deles chegam no abrigo e morrem velhinhos, né? Outros chegam no abrigo e já têm uma oportunidade mais rápida. Gato, por exemplo, é muito pouca adoção de gatos. Então, a maioria dos gatos que chegam acabam ficando no abrigo. Então, a gente realmente hoje está com a condição muito lotada, o abrigo. A gente tem mais de 400 animais sobre a responsabilidade da ONG. Uma parte está no abrigo, outra parte em lar temporário. Né? A gente tem ainda protetores que nos ajudam, que acolheram animais, mas ainda assim a gente tem toda a responsabilidade financeira sobre esses animais, de enviar ração, medicação e tudo que esses animais precisam, né? Então, diante dessa situação, a gente viu realmente a necessidade de se construir uma sede. A gente estava há 3 anos construindo a sede, a gente está agora realmente já na fase final, faltando em torno aí de 15% da obra para ser concluída. E graças a Deus, né, hoje a gente tem um lugar próprio para poder acolher esses animais, mas ainda assim a gente também precisa de uma rotatividade, e à medida que a gente vai doando esses animais, a gente vai abrindo vaga para outros, porque a gente não pode sair da condição de protetor e se tornar acumulador. Né? A gente, para poder acolher um animal, ele tem que ter um espaço adequado, ele tem que ter qualidade de vida, porque senão não adianta você só estar pegando animal, e quando você vê, você está com o local amontoado de animal. O objetivo não é esse. O objetivo é pegar esse animal, cuidar, castrar, né? E doar. Marcela, no início você falou sobre a questão de os gatos, eles não são tão adotados como os cães. A diferença seria, eu tenho uma opinião própria em relação a cães e gatos, assim, eu digo sempre que a pessoa, Valéria tem um cão, mas o gato não, o Del não tem um gato, o gato que tem Del. Por quê? Os gatos são independentes. Então, por essa ideia de ter independência, mostrar uma força maior, não se preocupar, claro que nós precisamos nos preocupar com a ração do gato, tudo bem, mas se você não der comida do gato, ele vai se virar na vizinhança, no telhado, vai fazer alguma coisa, ele vai se virar. O cãozinho é mais... Exatamente. Mas, por esse fato do gato ser mais independente, as pessoas não querem aquela ideia de dizer assim, não, eu quero algo que eu posso dominar, colocar no colo e ficar alisando e pronto. Ou seja, muita gente tem um bichinho mais como um troféu do que realmente por amor àquele animal. Então, quando você citou aí o fato desse animal ser independente, isso tem causado um problema grande. Aqui em Itabuna, em vários bairros, está ocorrendo envenenamento de animais. Né? Houve no bairro Jaçanã, no bairro Pontalzinho, no Conceição, vários locais, exatamente porque as pessoas têm o hábito de criar um animal achando que ele tem que ter vida livre. E o gato, ele está tão exposto a sofrer maus tratos quanto os cães. E, na verdade, eles ainda têm um índice maior de maus tratos, né?
porque eles acabam indo para o telhado dos vizinhos, ele acaba incomodando, ele acaba entrando em outras residências. Então, muitas pessoas querem resolver esse problema como? Envenenando os animais. Então, a gente só doa gatos para aquelas pessoas que têm responsabilidade em manter as suas janelas teladas, né, para que esse animal não tenha acesso à rua, para que ele tenha realmente uma vida doméstica, e não para que ele saia para passear e retorne para a sua casa. Porque nesse sair para passear, ele vai estar cruzando, ele vai estar fazendo com que outros gatos acabem, né, procriando, ele vai estar incomodando a vizinhança em termos de quebrar telha. Tem gato que às vezes entra naquele compartimento entre o forro e a telha e acaba estragando. Então, às vezes, a pessoa quer resolver da pior forma, né? Então, a gente leva essa consciência às pessoas. E por mais que o gato ele seja realmente mais independente que o cão, ainda assim ele tem que ter os mesmos cuidados, né? De um animal que precisa ser domesticado, que precisa ser castrado, porque o gato, quando ele é castrado, geralmente ele não busca tanto acesso à rua, né? Ele geralmente busca acesso à rua mais quando ele não está castrado, porque ele escuta o cio de uma gata a metros de distância. Então aquilo estimula o animal a ir para a rua. Mas quando ele é castrado, a maioria deles já não tem interesse tanto em sair, entende? Verdade, aqui em casa eu tenho 2, eles só ficam em frente aqui de casa. Eu vou aproveitar a oportunidade para falar mais uma vez que a Associação Bicharada ela tem um Pix. Quem quiser fazer a doação, tá? O Pix está na página da Bicharada, no perfil da Bicharada tem o Pix. Vai lá, faz um Pix de qualquer valor que você vai estar ajudando essa causa, tá bom? Quero pedir aí mais uma vez para vocês. Outra coisa... Mas se puder também trazer aí, Valéria, mesmo as pessoas, caneta e papel, alguma coisa, vai anotando também. Se puder trazer, acho que é o CNPJ, traz o número aí devagarinho também, que as pessoas podem anotar também, porque tem muito disso. Após a live, as pessoas acabam se passando e não fazendo, anotando e indo lá fazer. Se a gente puder trazer isso aqui, a cada um tempo, trazendo o número do CNPJ, acho que o Pix é o CNPJ mesmo, a gente vai ajudar mais ainda, trazendo isso ainda dentro da live. Se der eu conseguir colar esse... Eu mandei, Del, lá no grupo da gente. Se você puder colar nos comentários aí, ou então eu vou pedir para alguém aqui, pode ser Suzy também, se ela puder dar essa força, colar. Na verdade é o seguinte, e eu fixo aqui anota mesmo no papel, anota mesmo e vai falando mesmo. A gente pode ir falando para as pessoas irem anotando, quem quiser. Pronto, já está ali o Pix. É 3411 5730/001-50, é CNPJ. Então, vou fixar aqui, é melhor. Quem quiser doar, é só... Pronto, tá fixado aqui. Deixar fixado o Pix da Bicharada aí. Pronto, quem quiser doar é só doar para esse Pix aí. Então, gente, essa questão do envenenamento foi interessante a Marcela falar, porque muita gente acha que não envenenar os gatos muita gente fala, vou envenenar, né? Só que as pessoas esquecem que hoje, como a Marcela falou, existem leis bastante severas que protegem os animais, né? Então, hoje, se você envenena um animal e há provas de que foi você que envenenou, você pode ser punido, né, ao rigor da lei. Sim. É bom que isso fique bem claro e que a gente passe essa informação para que chegue ao máximo de pessoas possível, porque isso não é mais tolerado como era no passado, né? Hoje as leis são bastante severas. Outro dia, mais de 5 animais foram encontrados mortos na praia aqui, né? Há rumores de que foi uma clínica que jogou, enfim, mas ninguém sabe quais foram as reais circunstâncias. De qualquer modo, fica esse alerta de que existem leis federais, inclusive, que punem pessoas que cometem maus tratos contra os animais, né? E os gatos, como a Marcela falou, eles são independentes, mas é como a Marcela falou, mas nem tanto, né? Há muito estigma também com relação aos gatos, e eu acho que isso também contribui para que as pessoas tenham preconceito com relação aos gatos, né? Os gatos, eles são tão afetuosos, tão carinhosos, precisam tanto da nossa atenção como um cão. Eu falo para você porque eu tenho 2, falo com conhecimento de causa, uns mais, outros menos, mas eles não são muito diferentes dos cães, não. Com certeza. Mas nesse caso também, a Marcela falou das leis ali, a lei pune quem envenena, quem maltrata o animal. Mas a pergunta fica, essa lei também, ela alcança o dono do animal que tem aquele animal e deixa ele ir para a rua e ele acaba sendo envenenado? Ou seja, ele seria coautor de um crime também? Se eu mato um animal na rua porque ele está me prejudicando, o telhado, seja como for, eu cometo um ato criminoso. E a pessoa que deixou esse animal ir para a rua, também ele não seria um coautor desse crime? A lei também alcança ele, Marcela? Então,
se for considerado maus tratos, sim, né? Porque, na verdade, a gente não tem uma lei que determine que o animal não possa ter acesso à rua. A única lei, inclusive em Itabuna municipal, é um animal de médio, grande porte que precisa estar de focinheira. Mas não tem nenhuma lei que diga assim, você não pode, o animal não pode transitar sem o dono. Infelizmente. E a gente vê isso constantemente. As pessoas deixam os seus animais saírem sem estar acompanhados, sem estar de coleira, né, sem estar portando a focinheira. Inclusive aqui hoje é lei municipal, né, em Itabuna. O animal ele não pode ser encontrado na rua sem estar portando coleira e focinheira. Mas, infelizmente, é uma lei que ainda não está sendo levada a sério. Fiscalizada. Né? As pessoas deixam... e também fiscalizada, porque, inclusive, prevê multa e tudo. Mas não está sendo fiscalizada da forma correta, né, como deveria. Então, os animais continuam realmente em estado de abandono. E a gente cobra do poder público, né, providências, mas a gente também precisa cobrar da própria população, porque é um índice de abandono muito grande, é um índice de maus tratos. A página recebe constantemente denúncias de maus tratos, de pessoas que criam animais em corrente, né, sem água, exposto à chuva, sol. E a gente visita muitos desses lugares e a gente vê que são coisas tão simples de resolver. É exatamente porque falta a pessoa se colocar no lugar do outro. Né? Será que você gostaria de estar exposto à chuva, passar a noite inteira tomando chuva, né, sem ter uma cobertura? Então, falta, na verdade, amor ao próximo. É isso que está faltando na humanidade. Porque onde existe amor, você vai querer ver o outro na melhor condição. Seja animal, seja gente, você não vai querer ver um bicho exposto a noite inteira tomando chuva, enquanto você está dentro do seu quarto, debaixo do cobertor. Então, isso a gente vê constantemente. Então, a gente precisa de uma delegacia especializada, né, para crime de maus tratos, que a gente não tem aqui. Então, quando existe um crime contra animais, ele é registrado na delegacia comum, na Polícia Civil. Então, esse crime ele fica ali na pauta como qualquer outro. Então, não tem nenhum tipo de agilidade. Né? Um animal que está numa condição de maus tratos, que está sendo espancado, ele não tem condição de esperar meses para que esse tutor seja intimado. Né? Então, tem coisas que realmente demandam uma emergência maior e a gente não tem esse tipo de assistência aqui. Então, na verdade, quem acaba fazendo isso são as ONGs, com a cara e a coragem. Né? A gente vai lá, bate na porta e chama o dono do cachorro e tenta resolver a situação, porque a gente fica aflito quando a gente recebe alguns vídeos em que a gente vê realmente animais assim em condições terríveis. E a gente acaba, na verdade, colocando assim a cara para bater mesmo, enfrentando aquela situação, e a gente sabe que não seria o correto, né? E também as pessoas têm medo de denunciar. As pessoas mandam a denúncia, mas quer sempre que esteja anônimo, quer que esteja sigiloso, não quer se expor, tem medo do vizinho, né? Informa que a pessoa pode de alta periculosidade, que pode causar algum problema. Então, está sempre temendo esse tipo de denúncia. Então, quem está sempre à frente disso são as instituições, o que não deveria. Né? A gente precisava realmente aqui de uma delegacia especializada nisso, que fosse realmente uma fiscalização maior, para que esses animais não tivessem esse tipo de sofrimento. Vou aproveitar a presença do vereador aqui. A Marcela falou muita coisa que me chamou a atenção aí com relação à necessidade de leis municipais que dê esse suporte maior para pessoas que cuidam dos animais, também para essa questão da delegacia, né, que não há delegacia especializada. Isso é um tema super importante. E se existisse, talvez seria mais fácil até as denúncias, né, como a Marcela falou, realmente. Às vezes você vai denunciar, você vai arrumar realmente um problema com o vizinho. Porque tem pessoas que você não consegue dialogar, né? Você vai lá falar numa boa, que ele está cometendo maus tratos, que não é dessa forma que funciona, e a pessoa vai te agredir. E aí vai o quê? Para a delegacia normal. Se você vai lá com a polícia, numa delegacia especializada, coisa é diferente. Até dá um ar de, olha... ligar, né? Fazer uma ligação anônima. Isso, porque as pessoas, pronto. elas têm medo de se expor. E realmente a gente até entende que hoje em dia a violência está de um jeito tão absurda que a gente vê as pessoas fazendo mal por coisas tão banais e tão pequenas. Né? Ainda mais se você ligar e colocar a polícia na porta de uma pessoa que já é perigosa, né? Que já tem uma índole duvidosa. Então as pessoas não querem se expor dessa maneira. E aqui a gente não tem isso. Se você ligar para o 190, ligar para a polícia, dificilmente a polícia vai lá resolver a situação. Então, para quem está ali ouvindo o sofrimento daquele animal, sabendo que aquele animal está sendo espancado, que está numa condição de maus tratos, é muito complicado.
né? E ficam as instituições resolvendo esse tipo de situação e também acaba se arriscando, né? Em estar indo nessas residências para poder estar averiguando esse tipo de situação. Olha, Valéria, a Águida falou você que ela tem um cachorrinho, né? Lá tem um cachorrinho na rua dela, né? Que parte do coração dela, ela não pode cuidar porque ela já tem 9 gatos e ela tem um cachorro. Então já tem 9 gatos e um cachorro, para você pegar mais um. Ou seja, a gente percebe o quanto o problema é bem maior do que a condição que a gente tem de ajudar, muitas vezes, né? Fala, Ciro. Valéria, você falou vereador, é Ivo Evangelista que está aqui, é isso? Entrou também? Ivo Evangelista está por aí. Pronto, interessante que temos uma autoridade também aqui do Legislativo. Seria interessante que tivesse também pelo menos um vereador da cidade de Itabuna também para a gente falar sobre esse assunto. Marcelo, os animais de grande porte, a gente está falando aqui de cão, gato, do bonitinho, fofinho, lindo. Porém, nós temos muares, equinos, bovinos, caprinos, e tudo nas ruas. Em Itabuna, a gente chega ali da rodoviária que vai para o hospital de base, ali mais parece um pasto. Em Ilhéus não é diferente. A gente, na Avenida Soares Lopes, na Ponte Nova, é essa confusão. Vacas transitando, que a gente olha na rua e pensa que está na Índia, onde a vaca lá é sagrada. E então, essa situação, as ONGs, não só a bicharada, mas você deve ter conhecimento das outras também. O que é que as ONGs tentam fazer, eu não diria por esses animais só, mas pelas pessoas que estão na rua, nesse risco de atropelar um animal desse, motociclistas morrerem, pessoas serem atacadas por vacas, cavalos, éguas, o que é que pode ser feito em relação a isso também? Isso fica também aí uma observação para vereador e evangelista, porque o nosso centro de zoonose está em situação crítica. Eu falo nosso aqui na cidade de Ilhéus. Itabuna não tem conhecimento. Marcela. Itabuna não está diferente. O centro de zoonose daqui está precário. Até o muro já caiu, para você ter ideia. Mas em relação aos animais de grande porte aqui em Itabuna, eles são recolhidos, né? A prefeitura ela tem um contrato, né, com a empresa que eles fazem o recolhimento. A dificuldade maior é quando esses animais eles são encontrados à noite ou finais de semana, o que dificulta esse recolhimento dos animais. Mas sempre quando a gente encontra eles durante o dia, né, em horário comercial, a gente nunca teve dificuldade de ligar e solicitar o recolhimento, não. Eles sempre vão no local e recolhem e tal. Agora, se for à noite, mas nesse caso, Marcelo, me permita aqui interromper. Nesse caso, seria interessante até junto às autoridades fazer com que essa empresa que é conveniada da prefeitura, do poder público, pudesse trabalhar 24 horas, porque nós temos o SAMU trabalhando 24 horas, nós temos a Polícia Militar trabalhando 24 horas, Guarda Municipal, agente de trânsito. Essa empresa não poderia trabalhar 24 horas, por quê? Como você disse, encontra um animal de grande porte à noite na Avenida Amélia Amado, por exemplo, uma avenida muito movimentada em Itabuna, cinquentenário. À noite você não vai pegar e levar para casa um cavalo, não tem como. Mas você solicita. Aí vai esperar até segunda-feira para recolher. Esse animal já pode ter acabado com a vida de muita gente, inclusive a dele. Perder a interrupção. A gente tem essa dificuldade aqui. Na verdade, a causa animal precisa ser levada a sério. É o que está faltando. Muito sério. Né? Precisa ser levada a sério porque as ONGs elas estão à beira de um colapso. E a gente sabe que a causa animal, a gente não fala só de cão e gato, a gente fala de saúde pública. Porque a causa animal ela está diretamente relacionada à saúde pública. Então, surto de uma doença, né, esses animais que acabam também provocando acidentes, né, como você acabou de mencionar, inclusive, se não me engano, teve a morte até de um motoqueiro agora na entrada da cidade aí, né, essa semana. Sim. Então, a gente vê isso aí constantemente, né, pessoas que acabam se acidentando, animais que são atropelados e não prestam socorro, os animais ficam na rua na mesma condição que foram atropelados. Então, realmente o município precisa levar a sério a causa animal, né? Tratar da dignidade desses animais e tratar da forma que eles merecem. Mas, infelizmente, a situação aqui tá de mal a pior. Né? Então, ainda assim, consegue resgatar animais de grande porte, de pequeno porte. Se as ONGs não for na rua e não resgatar, ou alguém, né, a população, alguma pessoa, se não se compadecer desse animal, ele vai ficar na rua, porque se depender do poder público, ele não vai ser socorrido, infelizmente. Inclusive, eu mandei algumas imagens para a TV, foi exibida há cerca de um mês, vários vídeos, em torno de uns 3 minutos de vídeos, com vários vídeos pequenos do Sol e Mar, Nossa Senhora da Vitória, na zona sul de Ilhéus, animais de grande porte, inclusive revirando lixo, como você falou. É um caso de saúde pública ao ponto desses animais à noite
E aí, uma denúncia que eu estou fazendo aqui para o próprio vereador evangelista, para a própria associação Bicharada, Planeta dos Bichos também, que tem gente do Planeta dos Bichos vendo a gente. Em Ilhéus tem pessoas que têm cavalos, vacas, bois. O que é que faz? Puxa a carroça o dia todo com esse animal, à noite solta o animal para comer lixo. Aí no outro dia pega o animal e não vai ganhar dinheiro com esse animal. Isso é maus tratos, então é preciso que o poder público olhe isso também. Ah, Ciro, mas quem é? Todo mundo está vendo aí. Todo mundo está vendo. Todo mundo circula da Zona Sul à Zona Norte de Ilhéus e as pessoas estão vendo essa situação acontecer. Na Estrada do Sol e Mar, vira e mexe, acontece atropelamento de animais, o animal morre, o motociclista morre, fica sem a perna e a coisa vai crescendo a esse ponto e fica por isso mesmo. Então, é preciso, como você falou, a causa animal é preciso ser levada a sério, porque a causa humana também precisa ser levada a sério. Um depende do outro para que a coisa possa andar. A superpopulação de animais, por exemplo, a castração é preciso fazer? Sim. Porém, todo mundo quer ter 10 gatos, 15 cães, isso e aquilo, mas na hora de cuidar, infelizmente, falta, como você disse, da própria população. Caiu a conexão dele, eu acredito que caiu. Como ele estava falando, Gente, a situação dos animais de grande porte, né? Tem essa deficiência que realmente, né, necessita Voltou aí, Valéria? disso. Voltei? Voltou? Sumiu, então. Ele tá aí. Ciro, aconteceu aquele problema de novo, viu? Você tá aí, eu não tô te vendo. Pronto, mas eu tô vendo vocês todos, tá bom. Tô por aqui. Perfeito. Pode falar, Marcela. Siga, Marcela. Então, como você estava falando, né? Precisa realmente tomar providências. E como você disse, assim, tem pessoas que têm 10 gatos em casa, 11 gatos em casa, mas o problema é que, assim, essas pessoas também buscam esse serviço de castração, né? O controle de natalidade é uma obrigação do município. Precisa oferecer às pessoas de baixa renda esse serviço de castração. Porque, às vezes, a pessoa ela não quer 10 cadelas em casa, ela só quer uma. Mas, infelizmente, a gente sabe também que o custo de castração hoje particular é muito alto. Então, assim, uma cadela hoje de 20, 25 quilos, a média aí, você não vai pagar menos de 500, 600 reais numa castração. Então, para um pai de família que ganha um salário mínimo, que tem criança em casa, né, que depende daquele dinheiro para poder sobreviver, dificilmente ele vai retirar esse valor para poder disponibilizar para uma castração. Então, fica aqueles animais se multiplicando, né, nas residências. Quanto mais humilde a família for, maior o número de animais, essa é a realidade, né? E as pessoas buscam esse serviço e não encontram. Então, a castração, ela é a raiz de todo o problema. A castração, enquanto a gente não tiver uma castração efetiva no município, a gente vai estar sempre passando por esse problema mesmo, né? Porque você resgata uma cadela, se você... Tanto que as ONGs, na verdade, eu falo pela bicharada, a gente não doa nenhum animal adulto sem castrar. Né? Os filhotes não tem como, porque eles não têm idade ainda, e se você não doar, eles acabam crescendo no abrigo e vão perder a possibilidade de adoção. Mas todos os animais adultos, né, cães e gatos, todos eles são doados castrados, porque castrar um animal é um ato de responsabilidade. Então, assim, e isso é necessário, principalmente para a população de baixa renda. Né? E a gente vem solicitando isso aí constantemente, em rede social, pedindo, né, que abra essa castração a grande escala aqui, que as pessoas realmente necessitam, principalmente nas periferias, né, para que se faça esse tipo de serviço exatamente para a gente poder evitar. Porque se não existissem as ONGs, né, o que seria aí do município? Provavelmente já estaria um caos. Porque ainda assim, a gente com esse trabalho, né, constante, 24 horas resgatando animal, a gente ainda tem toda essa demanda, imagine se não tivesse. Então, fica o nosso apelo aí, eu não sei como é que está a situação dos zoonoses de Ilhéus, se está resgatando ou não, ou castrando ou não, mas aqui em Itabuna, na verdade, iniciou uma castração apenas mais direcionada aos animais que estão no CCZ, mas a abertura mesmo para a população ainda não tem. É importante que isso seja... Você me avisa, né? Se o que, Ciro, não entendi. Se a imagem voltar, você me avisa. Aviso sim, pode deixar. A Keisa Lima disse aqui que é verdade, é muito triste as pessoas maltratam como se os animais não sentissem dor, fome e frio. Ela disse que já discutiu com a vizinha porque batia muito no cachorro e ameaçou denunciá-la, né? Você entende então do que é que se trata, né? Deliana está dizendo aqui, Deliana, vacinada, excelente trabalho que a bicharada desenvolve na cidade de Itabuna, região, parabéns.
Outra coisa aqui também, o vereador disse que ele já solicitou diversas vezes ao governo a criação de delegacias, né? E então isso ainda não foi feito, né? Esse tipo de ação ainda não foi feita, é importante. Vamos continuar pedindo, então, né, até esse negócio se concretizar. E o que mais? Del, sentindo saudade de sua voz, viu? Delfilho deve estar alisando o gato. Alguém disse aqui, a Maria Góes disse que é porque a prefeitura acha que as ONGs são responsáveis pelos animais e não dão suporte. Complicado, que a ONG não tem Mas condições, aí, Valéria, né? nesse ponto Quero eu acho pedir... interessante, o que a Maria Góes aí falou, seria interessante, já que as prefeituras, eu falo das prefeituras mesmo, Itabuna, Ilhéus, todas da região não querem ter responsabilidade em relação a isso, pudessem dar realmente suporte às ONGs. Como é dar suporte? Se cada ONG dessa tivesse um veículo, não sei se doado, mas entregue pelo poder público, com o motorista à disposição, como acontece no Conselho Tutelar, como acontece no Poder Judiciário, para que possa recolher animais na rua e levar para os seus devidos lugares. O poder público precisa, como eu disse, tomar conta. Cães soltos nas ruas, você tem fezes contaminadas, você tem gatos soltos na rua com fezes contaminadas, carrapatos e vários outros bichos também que aí, os parasitas desses animais. Então, o poder público, na verdade, ao não cuidar da população animal, não está cuidando da sua população humana. Infelizmente é isso. Você encontra nos postos de saúde, nos PSF, SUPA, ou seja, o que for, pessoas com vários sintomas de doenças adquiridas de cães e gatos, porque estão nas ruas. Uma criança vai brincar numa praça, ele tem contato com areia contaminada das fezes do animal. Então, vira uma corrente. O animal contamina a areia, a criança brinca, leva para casa, contamina o pai, e a mãe se contamina e acaba, infelizmente, às vezes acontecendo o pior. Então, o poder público, eu digo sempre o seguinte, é responsável por tudo e todos, mas, infelizmente, não tem aí esse pensamento de fazer a coisa certa. É verdade. É como a Marcela falou, é um problema de saúde pública. Os animais, eles transmitem zoonoses, né? Então, além daquelas doenças que são já transmissíveis entre os próprios animais, tem também as doenças que são transmissíveis para humanos. E, às vezes, o poder público se preocupa só com a vacinação antirrábica. Mas a gente sabe que, além da raiva, existem inúmeras outras doenças que são transmissíveis. E se você não tem esse controle da natalidade, e esses animais começam a se multiplicar de uma forma desenfreada, automaticamente você pode, sim, estar à beira de um surto, de qualquer tipo de doença transmissível. Você falou, é uma realidade, né? O Júnior Lui, aqui de Canavieiras, está dizendo que ele tem 2 cachorros, que ele não considera animais, e sim seus filhos, amor incondicional, não tem preço. Né? Ele diz que o carinho dos animais, ao esperá-lo todo dia chegar em casa, muito é verdade. Não sei como ainda existem pessoas que maltratam, eu também não sei, mas existem. Outra pessoa aqui, a Sayonara, dizendo que ela e o esposo dela adotaram uma cachorra que estava prenha, pois a dona não tinha nem o que alimentar, como alimentar, quanto mais alimentar a cachorrinha. E aí ela virou a mascote do mercado onde ela trabalhava. Que bom, então, final feliz, né? A gente fica feliz. Deixa eu ver aqui. Valéria, enquanto você procura comentar aí, só contar uma historinha rápida aqui. Na minha adolescência, lá para meus 12, 13 anos, como sempre morei na roça, nasci na roça e muito animal por perto, eu tinha muitos passarinhos, acho que 10 ou 12 gaiolas de passarinhos, assim, populares, como podemos dizer, passarinho 1.0, papa-capim, chorão, guri. E aí a nossa família viajou e eu coloquei comida para todos os passarinhos. Quando a gente voltou, uma semana depois, eu olhei e faltava, as gaiolas estavam todas lá, mas um passarinho não estava na gaiola. Fugiu, não, quando eu tirei a gaiola ele tinha morrido, porque eu esqueci de pôr comida para esse passarinho. Aí, já viu, né? Aí não deu muito certo não, peguei as outras gaiolas, soltei todos e quebrei e nunca mais criei passarinho nenhum por conta disso. Ou seja, Parabéns. Mesmo de forma inconsciente... É a melhor coisa, né? Passarinho é um bicho para viver solto. Mesmo de forma inconsciente a gente acaba errando. Tem gente que dá ração de cão para gato, de gato para cão, mas a ração foi desenvolvida para aquele biotipo do animal. Então não adianta você pegar a ração de gato, dar para cachorro, para gato. Ele vai comer, porque está com fome. O animal não vai ter discernimento para separar. Essa não é minha, essa não é. Mas a gente acaba envenenando o animal mesmo de forma inconsciente ou fazendo, como eu fiz, a matando de fome, infelizmente.
A Sayonara está dizendo aqui que já participou, ela e o esposo dela, da ONG de Ceiça. Parabéns, Sayonara. Então, a gente fica feliz. Dona Peu aqui, verdade mesmo, Ciro, prefere matar o animal do que cuidar. Muito triste, né, gente? Então, Marcela, a associação de vocês sobrevive, então, de doações. É só de doações? Vocês têm algum outro tipo de incentivo? Não, ela sobrevive através de doações. A gente, assim, está constantemente tentando fazer feira de adoção, chá de tortas, alguns eventos para que a gente possa tentar arrecadar, né, fundos para a instituição, mas a gente não tem renda fixa, né, a gente não recebe nenhuma verba do município para manter a instituição. É realmente assim, um trabalho em conjunto com a sociedade. Né? Então, a gente está na rede social constantemente, né, tentando ajuda nesse sentido aí de ração, de material de limpeza, de assistência médica, para que a gente possa manter esse trabalho. Né? A mão de obra é voluntária, as pessoas ajudam voluntariamente, vão no abrigo, cuidam dos animais, o que facilita um pouco essa... Mas nesse caso, o poder público, Marcela, não consegue, no caso a ONG aí, com seu setor jurídico, setor contábil, não consegue fazer esses convênios com o poder público, porque nós sabemos que o poder público, para qualquer convênio, tem que estar tudo, documentação, todo dia, contabilidade, tudo. O que falta para conseguir esses convênios com o poder público, como no caso, até mesmo com o Ministério Público. O Ministério Público, pelo menos aqui em Ilhéus, tem algumas apreensão de som, essas coisas, as multas, eles destinam para algumas situações. Não sei como é que está na ONG Doente dos Bichos, mas algumas outras coisas eles conseguem fazer. Então, a ONG Bicharada não consegue esses convênios, tanto com o governo, a Secretaria de Saúde do Governo do Estado da Bahia, também com as emendas de deputados federais, ou mesmo com a Prefeitura Municipal? Então, segundo informações que nós recebemos, para a gente poder receber alguma verba municipal, estadual, a ONG ela precisa ter utilidade pública. Assim foi passado para a gente. Então, a gente já deu entrada nessa documentação, já foi votado na Câmara dos Vereadores 2 vezes, foi aprovado e agora foi para a Prefeitura para poder receber só a autorização do prefeito, né? Mas a ONG ela é toda documentada, toda legalizada, né? Com toda a documentação em dia, CNPJ, conta jurídica, então não falta nada, além da utilidade pública. A única documentação aí agora é que a gente está buscando para poder receber, tentar, né, receber alguma verba pública para que a gente possa manter o projeto. Porque é muito difícil você manter um projeto como a Bicharada, que hoje tem uma extensão muito grande, uma quantidade de animais muito grande, sem Quantos animais hoje, contar com Marcela, o em dia de média? amanhã, né? Hoje a gente está com quase 480 animais, entre cães e gatos. Ao todo, em cães e gatos? 480. Né? Então, Hoje a gente... cães e gatos, tem mais algum outro tipo de animal ou só, no caso, Não, caninos só e felinos? Tem mais cães e gatos? Isso, Porque, assim, animais silvestres, a gente tem o INEMA aqui em Itabuna que recebe esses animais. Quando acontece da gente resgatar uma coruja, um animal assim, saroê, algum coelho. animal que seja silvestre, isso. Aí a gente resgata naquele momento, dá os primeiros socorros. Sim. E depois a gente encaminha para o INEMA. Animais de grande porte é recolhido pelo Centro de Zoonoses. Então, fica mais os animais domésticos mesmo, que estão mais desamparados. Né? Então, a gente... precisa mesmo, porque não é fácil. A gente, esse final de semana, a gente conta com a ração para o final de semana. Segunda-feira, a gente já não tem um grão de ração. Então, a gente fica sempre com aquele sentimento de aflição, né? De preocupação. Como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser segunda-feira? Será que a gente vai ter ração para alimentar os animais? Então, assim, a instituição, ela realmente precisa de uma renda para manter o básico. Né, que é água, luz, alimentação, material de limpeza e assistência médica. Então, é o básico. Então, a gente veio, durante todo esse percurso aí, né, durante o período da enchente, a gente conseguiu uma ajuda maior, porque a gente acabou acelerando a obra, né, para, inclusive, transferir esses animais, porque a gente teve o abrigo, parte do abrigo completamente destruído no período da enchente. Então, assim, foi um período de muita luta, né? Foi muito difícil, a gente teve que tirar esses animais às pressas e colocando na casa de um e de outro, pedindo ajuda. E a gente até hoje ainda tem animais que ainda não retornaram para o abrigo, né? Aguardando alguns caninhos ficarem prontos. E foi um período muito difícil. Então, assim, graças a Deus, a gente teve uma ajuda que a gente conseguiu realmente dar
uma acelerada, né, na obra e transferir esses animais. Então, é um trabalho realmente feito assim por amor à causa, né? É árduo, é pesado, mas assim a gente tem a recompensa de ver, né, aquele animal quando você coloca assim o antes e o depois, que você vê aquele animal, a forma que você tirou ele da rua, né, numa situação caótica e você vê depois aquele animal feliz, né, fazendo parte de uma família, assim é muito compensador. Então é isso que nos impulsiona, né, que nos dá força para poder continuar e manter esse projeto. Um recadinho aqui, a Suzy Luz, locutora, está dizendo que em Itajuípe tem um projeto bem bacana, onde o lixo reciclado, coletado nas residências da população, é doado para a ONG Paita, acho que é Paita, né? Eles vendem para comprar ração e para dar os cuidados para os animais. Bem legal isso, né, gente? Paitá, é Paitá. Olha, mensalmente, NP Materiais para Construção, está dizendo aqui, mensalmente eu vou doar sempre um valor muito bonito o trabalho. Pedro e Nádia, da NP Materiais de Construção. Que bom, fico feliz, viu, seu Pedro, dona Nádia, obrigada aí. Obrigada também, em nome dos animais aí, nós agradecemos muito. Inclusive, Marcela, o Pedro e a Nádia, eles têm uma pinche, né, uma pinche que eles criam como se fosse uma filha. Se não aceitar, eles já recusaram ir para diversos restaurantes, porque não aceitava animal. Não aceita não? Tudo bem. Aqui eu não entro. E eles não só vão para um hotel se aceitar animal, o animal deles, a menininha, só vão no restaurante se aceitar. Então eles realmente têm também a Naná e o Rogério, né? Também tem a filhinha também, a Mel, que eles cuidam nesse mesmo esquema. Onde ela vai, onde ela é bem-vinda, eles estão. Se não estiverem, eles não estão presentes. No meu caso, eu tenho 2 gatos, né? Então aí é mais difícil, né? Imagina. Leva também para churrascaria, então é um Ciro, não é fácil não, viu? Não é fácil não. Não sei, eu não sei. Você leva na churrascaria, é perfeito, então. Se não aceitar, você não vai. As coisas estão mudando, né? Então, a gente sabe que hoje nem todo mundo viaja e vai ter um local para deixar seu animal. A maioria, às vezes, quer sair de férias e quer levar seu animal, sim. Então, tranquilo, mas também, Valéria, o mercado tem um ponto aí. está mudando. No caso, tanto a Nádia, da Nádia e Pedro, não é isso? Nádia e Pedro, alguns estabelecimentos não aceitam. Por exemplo, supermercados, tem um hipermercado aqui em Ilhéus que não aceita animal, não permite que o animal entre. Mas se você tiver com a casinha, com a caixinha, o animal vai ser levado para dentro do hipermercado tranquilo. Os donos também têm que ter esse cuidado. Eu não posso simplesmente pegar o meu cachorro, o meu gato, colocar em cima da mesa do restaurante e querer que o dono aceite. Eu não posso fazer isso. Então, se eu levo meu animal na casinha, arrumadinha, bonitinha, perfeito. Mas eu também não posso chegar lá e dizer, eu quero jogar com em cima da mesa e acabou. Né? Exato. Locais de alimentação é complicado, assim, até porque as pessoas às vezes não têm o devido cuidado. Aí você entra com um animal no supermercado, principalmente se for macho, aí ele vai levantar a patinha, vai sair fazendo xixi em várias mercadorias, né? Coisas vai de logo no saco de ração, da melhor qualidade. Então realmente tem que ter esse cuidado mesmo. É animal de pequeno porte, nesse caso. Nesse caso é animal de pequeno porte, viu, gente? Que eu tô falando, é animal de pequeno porte, né? Animal que fica no colo e que você, na hora de fazer as necessidades, leva. Isso, não é? Que as pessoas muitas vezes saem para passear, não tem coragem de levar um saquinho para poder recolher. Aí vai largando as necessidades dos animais na porta dos outros. Então, é aquela questão. Gente, Del Filho tá com problema. Ele disse que não tá conseguindo. Del Filho não tá conseguindo, ele não tá conseguindo. Ele ouviu um recado aqui, ele disse que eu não tô conseguindo ouvi-lo. Tá conseguindo. Del, você quer sair e entrar de novo para ver? Eu não tô conseguindo te ouvir. Mas como eu fiz, sai e entra de novo que eu te aceito aqui. Vai, reinicia. Solicita novamente que isso. Vai dar tudo certo. Marcela, a mesma coisa é a questão de animais nos ônibus. Uber, por exemplo, Uber 99, transporte por aplicativo, alguns não aceitam, outros já aceitam e assim vai. Inclusive, outro dia eu peguei um carro de aplicativo, ele falando que o cachorro fez xixi no banco do carro, eu disse para ele, eu ofereço um serviço diferente. Como é? Você, motorista, pode ter no seu carro uma caixinha para cão e gato. O cliente solicitou, aí eu tenho um animal, eu tenho a caixinha aqui. Se você aceitar colocar ele nessa caixinha aqui, você vai, senão você não vai pro final. Simples assim. Você dá a opção do dono colocar esse animal na própria caixinha dele lá. Não vai sujar carro, não vai nada. Não é colocar o gato ou o carro no porta-mala, mas colocar ele no banco de trás
dentro da caixa que o próprio motorista aplicativo pode ter, uma caixa de torno de R$70, R$80, as mais sofisticadas com R$150, mas é um serviço a mais que você pode oferecer. Isso aqui, se tiver algum motorista aplicativo ouvindo, pode pensar nisso. É você empreender, fazer o seu cliente ser transportado por você e o animal também ser transportado para lá e para cá como tem que ser. Eu acho que é o que pode Eu conheço três pessoas que fazem aplicativo aqui, que é o dia todo rodando, só transportando animal. E tem cliente e tem a caixinha própria. todo. E tem a sua E casinha. tem cliente o dia todo, porque o que aparece de gente aqui querendo levar cachorro para veterinário, querendo levar cachorro para não sei onde, que não tem veículo, não tem transporte que precisa. Eu tenho uns 3 contatos aqui mesmo que eles rodam o dia todo. A gente entende que realmente o Uber ele precisa ter esse cuidado, porque ele está transportando, né, passageiros, é a forma dele de trabalho, de ganhar dinheiro. E tem cães que quando você coloca no carro acaba fazendo vômito, né? Faz as necessidades em cima do banco, isso aí é complicado. Mas ele pode ter essa opção que você sugeriu aí, que é ideal. Colocar numa caixinha ou então forrar o banco com algum material que possa ser retirado, né? Lavar sem necessidade de estar. Não, assim, eu sou realmente a favor da caixinha, porque se você forra o banco, o gato pode até sair do local, mas na caixinha ele está ali. Ele está no local restrito, está preso ali, não está sendo maltratado, ao final ele é liberado e pronto, está tudo lindo. No máximo aquela caixinha vai ser lavada, mas fora isso, tudo tranquilo. Então, eu falei sobre isso, aí um falou, realmente vou comprar. E segundo ele já tinha comprado, ele comprou essa caixa semana passada, porque isso já vai ajudar realmente ele a servir os clientes dele, transportar animais que ele não transportava, ou seja, é um serviço a mais que você pode ter e é bom para todo mundo. Del Filho? Del não saiu. Tira o fone, Del. Tira o fone. Tenta falar do... Eu tô ouvindo um ruído forte, acho que é Del falando. Agora sim, deixa sem o fone. É o fone. Sumiu aqui pra mim, só tô ouvindo o barulho da voz dele. Eu acho que é o problema do Instagram mesmo. Tá dando aqueles bugs novamente. De hoje que eu tô tentando falar aqui, mas tudo que já foi falado aí, o que eu ia perguntar já foi respondido mesmo. Tá não, você é criativo. É criativo. Esse Instagram é uma beleza. Tu não se ouve, depois tu vê todo mundo, depois ninguém vê mais ninguém. Olha o espetáculo. É assim mesmo. Vai, Del. Depois piora. Marcela, eu queria saber, uma coisa interessante, será que é muito bonito, eu acho legal, eu acho triste a gente ver as pessoas maltratando o animal, seja ele qual for, pequeno ou de grande porte, é triste, é terrível. Mas será que nós não estamos humanizando demais os animais e isso não termina prejudicando? Por exemplo, você tratar um bicho como se fosse gente, talvez assim, aquela coisa de querer tratar um animal, um gato, um cachorro, seja ele qual for, como se fosse um filho e deixar ele, digamos assim, tolir a liberdade dele. Porque nós sabemos que são animais, eles precisam pular, eles precisam brincar, e talvez a gente querer tratar um animal como se fosse um ser humano, isso, por outro lado, não termina prejudicando até mesmo no desenvolvimento desse animal e mais lá na frente as pessoas não terminam, sei lá, enjoando por aquele animal não corresponder ao que ele queria, como se fosse um filho. Ah, esse gato não me obedece, esse cachorro é teimoso, como se ele entendesse. Isso não termina prejudicando o animal mais lá na frente, Marcela? Você não acha que essa querer humanizar demais? Então, o que não pode é a pessoa querer humanizar o animal, né? Como tem coisas que eu acho completamente desnecessário. Vou dar um exemplo simples. Às vezes a pessoa vai sair para passear com o cachorro, coloca sapato no cachorro para passear. O animal ele tem que expressar o seu comportamento natural, né? Se você quiser chegar na sua residência e você limpar as patinhas dele, ok, é uma questão de higiene, né? Principalmente na época da Covid, isso foi muito indicado. Sai para passear com seu cachorro, volta, limpa ali as patinhas para ele não trazer, né, para dentro da sua casa bactéria, vírus e tal. Ok, isso aí realmente é super indicado, mas tem pessoas que realmente exageram, né? Eu vejo pessoas às vezes saindo com um cachorro de sapato na rua. Então às vezes o animal ele não consegue nem se expressar. O animal ele quer fazer a necessidade, ele quer botar as patinhas para trás, ele quer correr na areia. Então isso é necessário para o animal. Então assim, você tem que ter o cuidado que ele precisa, você tem que dar o conforto que ele precisa, mas não humanizar o animal, né? Então existe essa grande diferença aí.
Você colocar o animal no Gato de ambiente botas. adequado, né, uma alimentação ideal para ele, um localzinho para ele deitar, para ele dormir, um conforto maior. É isso que você precisa fazer com o animal, né? O tratar como filho na verdade, você dar ao animal o que ele precisa, o que você sabe que é adequado e suprir todas as necessidades dele, de alimentação, de saúde, de bem-estar, né, de lazer. Tem gente que mantém o animal trancado dentro de casa 24 horas, né? Precisa pegar o animal, botar na coleira, levar na rua. O animal ele tem a necessidade de sair, de passear. Então, isso é você dar qualidade de vida. Mas tem coisas que realmente fogem um pouquinho aí, né? E acaba exagerando e realmente acaba prejudicando até o bem-estar mesmo do animal. Ou seja, tratar Bom, eu vou me animal como meter um animal, pouquinho. como ser criança como criança. Porque as pessoas têm essa ideia também, Marcela falou, no caso, humanizar o animal, adultizar as crianças. Então, você trata animal como animal, cuidando dele, claro, criança como criança. Então, você Aí, ó, separa isso, Valéria você já querendo consegue andar participar bem, da live e o animal também, ó. fica bem Olha também. aí, ó. Como a Marcela falou, o animal ele quer Olha, é a correr minha na rua. balançando é ela. Aí, Como é que é? É a minha que tá balançando o suporte aqui, a minha Põe ela na gata. tela, põe ela na tela, por favor, põe ela na tela. Sobre Não, essa aí, questão de tratar os animais como humanos, né, que Delfílio falou. Eu tô com a Marcela, eu acho que tem condutas, né, desde que você... Pera aí, rapaz, desde que você põe na tela, põe na tela. não Eu quero incomoda... imagens, eu Tira quero ela aqui. imagens. Eu quero imagens. Não tem como eu não. quero imagens. Quero Muda só ela aí. quero imagens. Abre a porta. Eu acho que Aí, ó. desde, como a Marcela falou, desde que você não tire você não faça nenhum expressão tipo de natural, conduta. Exatamente. Eu acho que é melhor você tratar o animal como um filho do que você maltratar, né? Tipo, pode tratar com mimo, colocar nome, beijar, dormir na cama. Cada um faz a sua cama o que quiser. Eu acho que desde que você não, é como a Marcela falou, você impeça ele de expressar o seu instinto, né? Aí, colocando o sapato que vai incomodar, às vezes você coloca o chapéu e ele tá ali agoniado e você continua, ele não tá gostando daquilo. É um desrespeito. Mas com relação, se ele gosta, se você trata ele como um filho e ele gosta, se você coloca na cama e ele gosta, vai pra cama, vai atrás de você, até então ele tá se sentindo acolhido, ele tá gostando, né? Eu acho que o limite é esse, é até quando o animal tá gostando, tá curtindo o que você tá fazendo com ele. A partir do momento que ele expressou que ele não tá mais... Ok, a minha eu coloquei no colo, pronto, ficou aqui, 1 minuto, já quer descer, você deixa ele descer. Mas enquanto ele tá gostando, você tem que continuar, é como a Marcela falou, suprindo, há um limite, e esse limite é não incomodá-lo. A Maria Góes está dizendo aqui o seguinte, que o trabalho é um trabalho diário e custa muito caro, mas quem está de fora não sabe da realidade, são custos diários. É um trabalho árduo, precisa realmente de doações, porque se depender do poder público, vamos tentar mudar essa realidade, viu? A gente faz essas lives, não é por acaso não. Quando a gente dá visibilidade para uma causa como essa, é porque a gente quer realmente que as pessoas, olha, isso aqui não é uma coisa que está assim isolada, não. Os animais, eles têm atenção. Né? Tem pessoas que se preocupam, e não são poucas pessoas. Marcela, quantas pessoas hoje vocês falam por dia? Você tem noção? Vocês conseguem dar suporte ao tanto de gente que deve falar com vocês diariamente? Não. Então, não é uma causa... Instagram. Tem dia que a gente pois não é, consegue então... responder, porque, assim, é pouca gente para um trabalho gigante. Né? Então, às vezes, hoje mesmo, por exemplo, hoje eu fui para o lixão. É um dos dias que eu subi o lixão para poder resgatar animais lá. A gente está há 1 ano e 7 meses subindo o lixão toda semana. Inicialmente, até 2 meses atrás, a gente subiu o lixão toda segunda e sexta-feira. A gente não faltou nenhuma segunda e nenhuma sexta-feira durante todo esse período. Quando a gente chegou no lixão, logo quando o lixão aqui em Itabuna foi desativado, tinha quase 300 animais no lixão. A situação era caótica. Você via os filhotes no meio do lixo, né? Animais assim com membros expostos. Era assim, cena de terror. Né? Você caminhava no lixo e você via o lixo mexendo. Quando você levantava o lixo, tinha filhotes embaixo. Então, só filhotes, a gente resgatou 197 filhotes. Né? Não foram poucos. E todos esses foram encaminhados. A gente levou para a ONG, cuidou, tratou, fez inúmeras feiras de adoções para tentar famílias, né, para adotar esses animais. E os adultos, uma parte deles a gente direcionou para o centro de zoonoses e uma outra parte a gente direcionou para a ONG. Ambos foram assistidos pela ONG Bicharada, né, em termos de tratamento, de quimioterapia,
de exame, de cirurgia, tudo que foi preciso para esses animais. A ONG deu total suporte com a ajuda da sociedade. Né? Então, imagine, quase 300 animais resgatados em 1 ano e 7 meses. Então, é um trabalho realmente muito difícil. Né? A gente assumiu essa missão, foi um desafio para a gente não esperava por isso. Né? A gente foi pego assim de surpresa, a primeira vez que enviaram o vídeo para a gente, né? Informando a situação do lixão. Porque assim, as pessoas perguntam, mas o lixão não sempre existiu? Sempre existiu. Só que como o resto de comida era destinado para aquele local, então os animais dali se alimentavam dos restos de comida. A partir do momento que o lixão foi desativado, então esses animais já não tinham mais alimento. Então, quando você chegava no lixão, você só encontrava materiais recicláveis, né? Garrafa, saco plástico, era a única coisa que você encontrava. Então, esses animais começaram verdadeiramente a passar fome, porque eles já não tinham mais aquele resto de comida. Então, eles começaram a matar os porcos para tentar se alimentar, e animais assim, numa situação de agressividade. Então, a gente começou esse trabalho lá, e a gente já está assim, praticamente quase finalizando, né? Faltam pouquíssimos serem resgatados. E hoje foi um dia desses, né? Que a gente subiu o lixão de tarde para tentar resgate, caminhando no meio do lixo, procurando esses animais. Quando eu cheguei em casa agora, já foi à noite. Então, hoje eu praticamente quase não consegui parar para entrar na rede social para responder as pessoas. E a gente não pode colocar, assim, qualquer pessoa para responder a rede social, porque quem está ali precisa estar preparado para responder o que é questionado, né? O pedido de ajuda, as orientações. Então, às vezes fala assim, mas não poderia colocar mais voluntários? Mas a gente não pode. Por quê? Porque se a gente colocar mais voluntários e eles não souberem exatamente o que responder, isso se torna um problema, entendeu? Porque as pessoas hoje, assim, vê a ONG, entram em contato com a ONG como se a gente tivesse que atender rapidamente, né, aquele chamado. Então, a pessoa manda mensagem, já quer ser respondido de imediato, mas infelizmente a gente não dá conta. Então, hoje é um dos dias que eu ainda não consegui parar para responder a rede social. Então, eu cheguei em casa já praticamente à noite, tomei banho, alimentei meus animais, sentei aqui para poder entrar na live e participar aqui com vocês. Então, depois que eu sair da live, ainda vou para a rede social, né? Então, é um trabalho realmente muito puxado mesmo, porque as pessoas não têm a menor noção. Nesse caso, Marcelo, não seria Marcela, interessante... eu acho, que deveriam inventar um dispositivo que pudesse Vocês traduzir. estão falando ao mesmo tempo. Oi? Vocês estão falando ao mesmo tempo, Del e Ciro. Não estou ouvindo o Del. Então, Ciro, Você não está ouvindo não, Ciro? Não, Del não estou ouvindo. Mas siga Del aí. Ciro, Você não. dá o sinal para ele. Vai, Del, ele pediu para você seguir. Prossegue. Então, tá. Deveria desenvolver um dispositivo que traduzisse a linguagem dos animais, para poder essas pessoas entenderem o que é que um cão está dizendo quando ele está sentindo frio, quando ele fica deixa ele dormir do lado de fora, quando ele está com fome, quando ele está sentindo uma dor, o gato. Então, assim, porque as pessoas elas não conseguem, elas acham que o cachorro está latindo porque é chato, ele está latindo porque está feliz, às vezes ele pode estar sentindo uma dor. Então, deveria ter um dispositivo que pudesse traduzir, as pessoas deveriam aprender a falar cachorrês, né? Para poder entender, compreender o que sofre um cachorro quando é maltratado. Marcela, como é que vocês sabem que o animal ele foi abandonado e ele está perdido? Como é que vocês definem todos como abandonados? Como é que é feito isso? Boa pergunta. Na verdade, ele mesmo expressa também um comportamento, né? Geralmente, quando o animal ele está perdido, é algo muito recente e ele sempre está com a expressão de medo, de pânico, né? Ele está sempre correndo, ele demonstra aquele comportamento que não é natural de um animal que já está habituado, ele já está adaptado a estar na rua. Um animal que está adaptado a estar na rua, ele já está um animal mais tranquilo, né? Ele já anda na rua mais devagar, ele já não expressa aquele tanto pânico, tanto terror. Interage com as quando pessoas. ele interage, você encosta nele, você consegue alimentar, colocar uma comida. E um animal, quando está perdido, geralmente você vai encontrar ele sempre em condição de pânico. Ele vai estar sempre correndo, ele vai estar sempre com o rabo entre as pernas, né, demonstrando medo. Por quê? Porque ele já não sabe se virar na rua sozinho, ele não consegue, né? E assim, e também tem uma outra questão, o estado físico também desse animal.
Muitas vezes fala muito. O animal que ele está na rua recente, a maioria deles ainda está gordinho, né? Aparentemente bonitinho e tal. O animal que está abandonado, você já percebe o aspecto dele de maltratado, né? Porque a rua é dura para quem está É na cruel. rua. Então, é cruel. cruel, né? Para o animal não é diferente. Então, o animal ele já está passando fome, o animal ele já está sujo demais, né? Você já vai ver ele realmente numa condição de abandono. É o aspecto físico do animal, né? E a demonstração que ele está ali sentimental é que você vai conseguir identificar isso. Ciro, Marcela, você falando agora há pouco sobre essa questão da comunicação, e aí, como jornalista, como radialista, Del também, Valéria, e você também, quero que seja da área de comunicação, se não for, parabéns, você se expressa muito bem, traz muita informação. Essa questão da comunicação é de extrema importância, até porque, assim, quando se faz um contrato com a bicharada, certo, não vai se responder na hora, mas aí eu creio que é a questão interna de vocês de organizar, olha só, Valéria, por exemplo, Valéria, você vai cuidar dos bichos, mas sem procurar bicho na rua, seu foco é esse aqui, rede social, Marcela é outra estrutura, e assim por diante, porque assim, pelo que eu entendi aqui, até o momento, você foi no lixão, resgatou animais, agora vai responder rede social, então se dividir esse trabalho com todos os voluntários, acredito que isso possa ser dividido. Não, é dividido, sim, é dividido, mas assim, como a Valéria falou inicialmente, todo mundo que está na instituição, ela tem um trabalho paralelo, né? As pessoas têm família, tem criança em casa, trabalho o dia todo, não dá para ficar na rede social o tempo inteiro. Então a gente tem um grupo da rede social, mas ainda assim tem que associar isso à sua vida pessoal, porque a gente não tem hoje assim, funcionários que estão ali, não é tipo um telemarketing, né? Que está ali 2 pessoas como funcionários só para poder responder sua rede social. A gente não pode contar com isso, porque financeiramente a gente não consegue custear isso. Então a gente tem voluntários. Mas esse ponto, Marcela, me permita aqui interromper para dizer assim, nesse ponto aí, vocês podem, a bicharada pode, já como uma instituição como é? De utilidade pública, só esperando o poder público assinar, sancionar, e o vereador, se estiver também, pode confirmar isso ou não, você já pode solicitar no próprio município servidores para isso, porque vocês estão cuidando do município, dos animais, então pode ser solicitado. Aí vai dar sensibilidade do prefeito, da própria Câmara de Vereadores aprovarem isso, dos secretários de modo geral, e fazer a coisa acontecer. Aí cabe muito boa vontade do poder público resolver, mas vocês podem solicitar isso, até porque eu digo sempre o seguinte, pedir, a gente no máximo empata, não se perde nada, então pode se fazer. É uma opção, mas que eu acho muito difícil, viu? Porque, assim, se a gente pedir ração, que é o básico, a gente já não consegue para alimentar os animais, ainda mais funcionário disponível. É uma realidade bem distante, né? Infelizmente, é uma realidade bem distante, porque nem o básico... Ele fala assim, se você visitar o centro de zoonoses daqui de Itabuna, você vai ver a condição que está. Né? Falta o básico no zoonose. Então, imagine ainda ajudar uma instituição com um funcionário disponível para responder rede social. É quase um acerto na Mega Sena isso daí. Vamos lá, exatamente. Mas, na verdade, eu acho que ele está cobrando, pode ser que a gente consiga um dia. Se a gente não cobrar, é que realmente não vai conseguir. Eu sou desses. Mas a gente cobra Marcela, o básico. Eu acho que ele deve estar falando no seguinte, de você tentar departamentalizar, por exemplo... Tem 5 pessoas na ONG, você atribuir uma função a cada um, só que é isso que você está explicando, que, pelo que eu entendi, que não dá para você fazer isso porque as pessoas ajudam dentro das possibilidades dela naquele momento. Então você não pode dizer que Joana não pode ser a responsável pelo telemarketing, porque às vezes o que ela pode é estar na rua, pegar algum animal para levar. Não, então é uma coisa que ainda... Assim, por exemplo, como eu te falei, a gente tem poucas pessoas que se disponibilizam, né? Que são voluntários, mas ainda assim, ninguém consegue passar o dia todo. Você não tem noção, é mensagem por minuto, entende? Então, assim, você responde dentro da sua possibilidade. E, ainda assim, você tem que estar muito ciente do que responder, de como responder, de saber conseguir resolver aquela situação. Então, tem que ser uma pessoa realmente que tenha a capacidade de entendimento, né, e de conhecimento para isso. E essas pessoas que têm, elas já têm outras atribuições também.
né? Porque, assim, uma das pessoas que botar 2, 3 que tá ali respondendo, tem trabalho fixo, tem família em casa, tem marido, tem que fazer comida, tem que cuidar de filho. Então tá ali, tá trabalhando e respondendo na rede social, fazendo uma comida em casa e respondendo na rede social, cuidando do filho e respondendo na rede social, entendeu? E a gente ainda tem que ser muito grato por isso, porque ainda se disponibiliza a fazer isso. Porque se fosse assim, uma mensagem uma vez ou outra, mas a instituição tem, se você olhar a página da ONG, são muitos seguidores. Então é denúncia de maus tratos, é animal perdido, é pedido de ajuda o tempo inteiro, sabe? Animal atropelado, cadela parida, é o dia todo isso daí na rede social. Você não tem noção da demanda que é. Então a gente tenta, na verdade, filtrar aquela necessidade maior, porque hoje a instituição, por ela ter uma quantidade muito grande de animais, a gente não consegue resgatar todos. Então hoje a gente só pega assim, um caso gravíssimo. Um animal agora mesmo, como eu acabei de levar ele hoje para o abrigo, foi atropelado, teve que amputar uma perna, é um caso grave. É um animal que ele não tem mais condição de sobreviver na rua. Então esses animais é que a gente ainda busca acolher, porque só pelo abandono, só pelo simples fato de abandono, a gente já não consegue mais. Porque tem muitos em estado de abandono, então você não dá conta. Então você tenta ajudar aquele que realmente ele não tem mais condições de sobreviver. Então a demanda hoje, não só da bicharada, mas de todas as outras, mas a demanda é muito grande. É muito pedido de ajuda. E outra, não é só de Itabuna, é de Itabuna e região. Né? É de animal que vem de uma cidade, agora mesmo, uma cidadezinha próxima. A gente. Tá ouvindo? Então, voltou. Oi? Voltou, Então, tá agora ok. mesmo a gente está ajudando uma cadelinha de Gungugi, né? 2, por sinal, né? Que está em Gungugi, numa situação precária, precisa de tratamento. A gente fez campanha para ela em rede social, conseguiu medicação, ração, enviamos ajuda para eles. Então, não é nem só Itabuna, é Itabuna e as cidades circunvizinhas que está constantemente aí em busca de socorro, né? Infelizmente. Marcela, a ONG recebe também denúncias, reclamações, denúncias mesmo aí de rinhas de galos ou mesmo de cães e gatos também, porque nós sabemos que existe muito em Ilhéus do Itabuna, existem sim. E o poder público também precisa cuidar. Sabe, na verdade, o poder judiciário mais a fundo. Tem denúncias disso também da nossa região? Não. Assim, se teve, já tem muito tempo, mas que eu me recorde, não. Rinha de galo, não. Pelo menos até Sem o momento denúncias, a gente, né, nesse sentido não. A denúncia mesmo assim, são de maus tratos, né? Aqueles animais que estão amarrados, expostos a chuva e sol, animais que são espancados, animal que o dono já não liga mais, voltou para fora, está na rua. Mas esse tipo de denúncia mesmo que a gente recebe. Olha, alguém aqui da Animial Itabuna dizendo que castração, que é o básico, não acontece, né? Então, e que é uma trabalheira ser protetor de animais, né? Como a Marcela também tinha falado. Gente, quero lembrar mais uma vez o Pix para doações aí para bicharada. CNPJ, né? 3411 115 11 730 000146. Não, 50. 50, não? Traço 50? Ou 50, perdão, verdade. É que cobriu aqui, Traço o comentário 50. cobriu. Mas repetindo aqui, 34 115 730 000150. Pronto. Então aí, gente, doa qualquer valor, vai ajudar bastante já a causa aí da Lembrando bicharada. que é CNPJ, viu? CNPJ. Isso mesmo, Ciro Zatelli. Olha aqui, a tia Mari Cat House, nós protetores fazemos o serviço de saúde pública. Aqui também, as ONGs e protetores também, né? As ONGs e protetores estão fazendo o trabalho de super-heróis nessa cidade. De novo, a Animial Itabuna Marcela, falou aqui. A Maria Góes também. Ciro. Vamos lá. Marcela, você... Só para fechar sobre aqui, Ciro. Também. Isso. Falando sobre maus tratos também. As pessoas pensam... live é sempre assim, né? A gente vive se atropelando, mas é assim mesmo. Ao vivo é assim mesmo. As pessoas pensam que a ONG é para quando não quiser um cachorro levar para a ONG. É importante esclarecer que não é por aí também, né? Importante a Marcela também falar sobre isso. O trabalho das ONGs são com animais de rua, animais que estão em condição de abandono. Então acontece muito da pessoa assim, a mulher ficou grávida e aí já não pode ficar com o animal, quer levar para a ONG. E a pessoa está indo embora, não quer mais o animal, quer levar para a ONG. Então o nosso trabalho não são com os animais que estão dentro de casa, que tem tutores,
que tem pessoas responsáveis por eles. Aí nosso trabalho são animais que estão em condição de abandono. E aqueles que já não têm como mais sobreviver na rua sozinhos. Né? Animais que estão sofrendo, animais que estão com uma condição extrema, né? Precisando realmente de resgate. Exatamente por conta da superlotação. Então, se a gente tivesse espaço, nosso desejo seria tirar todos da rua, né? Mas, infelizmente, a gente não tem espaço para isso. Então, a gente tenta buscar aqueles que estão mais necessitados. Ciro. Como eu falei agora há pouco, sobre a questão dos animais, principalmente equinos e muares, animais que puxam carroça. Nós sabemos hoje que as ONGs batem firme em relação a isso, animais sendo usados como burro de carga, literalmente. E aí o que acontece, Marcela, quando assim, tem animais que são usados para cargas, puxando carroça, que estão ali bem tratados literalmente, não sei se eu posso dizer dessa forma, mas tem outros que você vê visivelmente maltratados, com o corpo arranhado, com feridas abertas por conta das celas, do puxar as carroças. O que é que a ONG faz em relação a isso? Eu sei que é animal de grande porte, mas a ONG também tem uma preocupação em relação a esses animais. Na verdade, isso é uma coisa que não deveria existir mais, né? A gente vê grandes cidades aí que já estão muito à frente disso, que já dão oportunidade para essas pessoas a ter o que eles chamam cavalo de lata, né? Então, substituir a força, né, de tração animal por um veículo, né? Um veículo automotor, moto, outra coisa que possa substituir tudo aí. É um quadriciclo. Então, a gente vê que, na verdade, em Itabuna, não só Itabuna, cidades que ainda permitem esse tipo de situação, está atrasado. Porque cidades esses animais, eles são... exatamente. Porque são animais que eles são utilizados constantemente para o trabalho e quando ele não serve mais, ele é abandonado. A maioria dos cavalos que você vê na rua, caídos, que já estão realmente assim à beira da morte, são animais que eram utilizados para isso aí. Então as pessoas elas não têm nem a consciência e a gratidão de saber que aquele animal foi via de sustento para a família durante tantos anos, né? E que não consegue nem dar um final de vida digno para aquele animal. Exatamente. Né? Então, quando aquele animal mais precisa, que ele já está velho, que ele já não tem força mais, que ele já não aguenta, ele é abandonado. Ele é largado à própria sorte e vai morrer ali se ninguém socorrer ou se o município não for ali realizar a eutanásia, que é o que a gente mais vê isso. Porque o cavalo, quando ele chega ao ponto de cair, ele já não levanta mais, dificilmente ele se recupera. Então, infelizmente, essa ainda é a nossa realidade, mas já deveria ter sido extinto há muito tempo, né? E dar oportunidade, outra forma de ganho, né? Porque aí vai ter pessoas que vai dizer, mas aquele cara depende daquilo para sobreviver. Sim, mas você não vai tirar dele a forma que ele tem de trabalhar, você vai modificar isso. Você vai fazer com que ele tenha uma nova oportunidade, né? Para que ele evolua. A verdade é essa, é evoluir. Porque isso aí já é completamente arcaico e já não deveria mais existir. Né? Maus tratos, o animal fica o dia inteiro preso a uma carroça, debaixo de chuva e sol, carregando peso e sendo chicoteado. Então, assim, onde é que estão as leis, né, que ainda permitem esse tipo de situação? Assim a gente vê animais que são também abatidos de qualquer forma, sem o menor tipo de fiscalização, né? Realmente assim, é triste. Né? A gente tenta, na verdade, a gente faz muito trabalho com cães e gatos, animais domésticos, mas a gente não fecha os olhos para isso. Né? Inclusive, eu já resgatei uma jumenta que ela foi maltratada, ela sofreu maus tratos, né, há alguns anos. Amarraram ela no fundo de um carro e arrastaram ela aqui em Itabuna, no bairro São Caetano, final de linha de São Caetano. E a gente foi chamado 11 horas da noite para socorrer esse animal. A gente foi, denunciou, registrou boletim de ocorrência, ele perdeu a guarda do animal, né? Inclusive a gente conseguiu até adoção para ela e o filhote que estava com ela. Né? A gente conseguiu resgatar ele, cuidamos, né? A gente deu toda a assistência. Ela foi resgatada. E os outros? Né? Quantos estão aí? E quando não servem mais, são jogados. Então, o que a gente espera, na verdade, das autoridades é que abram os olhos para isso. Porque por mais que as pessoas acham que animal não vota, mas quem gosta de animal vota.
né? As pessoas que gostam de animal, elas vão valorizar isso. E por mais, a gente vê aí grandes políticos que foram eleitos através da causa animal. Então, Inclusive, assim, hoje leva o nome de animais, tipo o nome do cachorro, e assim por aí vai. Sim. Né? Então, assim, as pessoas precisam realmente evoluir, crescer, que essas coisas já não pode mais ser permitido. Né? E a nossa luta não é só com cães e gatos, não. A nossa luta é realmente com toda a causa. Né? Desde que esses animais, o que a gente quer, na verdade, é que esses animais tenham qualidade de vida, né? Que vivam bem, que não sofram todos esses maus tratos que eles vêm sofrendo. E aqui em Itabuna tem muito carroceiro perverso. Tem muito, não é pouco, não. Tem muito carroceiro aí que realmente você passa e está chicoteando animal. E se passar perto de mim e eu ver, eu vou chamar a polícia na hora e vou tentar intervir. E se esquiva para toda a população, né? Porque as pessoas não podem mais se calar, as pessoas não podem mais permitir isso. As pessoas não podem ficar sempre omissas do medo, né? Tá sempre ali, porque eu tenho medo, mas a justiça está aí para todos. E a gente não pode esperar só por uma ONG, a gente tem que realmente buscar os direitos. Assim como se você vê uma criança, né, um idoso sofrendo maus tratos, você vai se calar, né? Você vai ver aquela cena de atrocidade e vai temer. Então, com o animal não pode ser diferente. Com o animal a gente também tem que buscar os direitos deles. A gente já está chegando no final da nossa live, né? E eu queria tocar num ponto também, Marcela, que é a questão da adoção por um prisma que as pessoas levam muito em consideração quando não deveriam. Muita gente, quando vai adotar animal, elas estão se preocupando em que raça é o animal, ou elas querem um animal, mas elas querem comprar um animal. Não pode ser aquele animal da ONG, né? Aquele animal que foi encontrado na rua, tem que ser um animal bonitinho, de raça. Nada contra, acho que de repente você pode simpatizar com um determinado tipo de raça que você não vai encontrar, dificilmente, né? Você vai encontrar um animal de raça na ONG, né? É muito difícil. Então você compra por esse motivo. Mas tem muita gente que vive da comercialização de animais e que submetem os animais muitas vezes a situações que são inadequadas para as fêmeas, sobretudo, né? De ficar colocando a fêmea para entrar em gestação sucessivas vezes, prejudicando o ciclo dela. Essa prática de comprar animais também desencadeia uma série de problemas para animais, né? Quando a gente tem uma série de animais, mais de 480 animais na ONG para serem adotados, né, gente? É verdade, e a gente está sempre batendo nessa tecla aí de não compre e adote, né? A gente está sempre falando para as pessoas para dar oportunidade de adoção, primeiro porque viver colocando animal para cruzar, né? Ter isso como fonte de renda e de trabalho, eu acho, é uma opinião, né? Inadmissível, porque o animal, ele realmente, assim, ele acaba sendo submetido a uma condição de maus tratos. Se não for físico, é sentimental, né? Porque a gente vê constantemente aí cadelas, né? Sem raça definida, vira-lata, quando elas estão paridas, que você começa a retirar os filhotes dela para doar, elas ficam desesperadas, né? Elas ficam ali naquela aflição porque está retirando os filhotes dela. Imagine, né, uma cadela que ela é submetida especificamente para isso. Então, um animal que está ali sendo colocado para uma gestação atrás da outra, procriar. E a pessoa tem isso como fonte de renda, né? Tem muita gente que não quer trabalhar. A pessoa é mais cômodo ficar colocando a cadela para emprenhar, parir, vender filhote e botar o dinheiro no bolso a cada 6 meses, né? Então, a pessoa, na verdade, vê isso como fonte de renda, mas isso só existe porque existe quem compra, né? Existe quem chega ali e paga 2 mil, 3 mil em um animal. Muitas vezes não procura saber nem como estão as matrizes, né, entre aspas, né? Como é que estão essas mães, em que condições elas vivem, porque a pessoa só olha, na verdade, o filhote, mas não vê, na verdade, a condição que aquele animal está. Em que condição aquela cadela está. Então, tem pessoas que vai botar o animal para parir e quando ela não serve mais, que ela já está idosa, ela é descartada. Porque ainda assim a maioria não fica com as cadelas depois que elas estão idosas. Eu tenho uma cadela, inclusive, que ela foi vítima disso, né? É uma cadela que ela é cão de crista chinês e ela era vítima de um canil. Ela foi colocada inúmeras vezes para poder parir e quando ela não serviu mais, ela foi descartada, né? Então, a gente percebe isso nitidamente quando a gente coloca um animal de raça para adoção. Você chegar na página da ONG agora e colocar um animal de raça para adoção, a página da ONG vai bombar. O telefone não para. Mas você está ali o tempo todo postando animais sem raça definida e você já não encontra mais esses animais, né?
Você já não vê pessoas tão interessadas. Mas quando é um animal de raça, a pessoa tem espaço, né? A pessoa tem tempo, a pessoa tem toda a condição financeira. Mas quando é um animal vira-lata, a pessoa já não tem mais a mesma condição de criar. Então a gente está sempre É isso mesmo. né, que não dê oportunidade a essas pessoas. Isso é oportunismo, entendeu? É crescer, é querer enricar, ou então viver às custas dos animais, estar colocando esses animais para poder parir. Infelizmente, né, a gente não tem uma lei que proíba isso, mas ainda assim, essa pessoa precisa estar legalizado, ela precisa ter um canil legalizado, ela precisa estar com a documentação dela em dia, ela precisa ter toda a condição sanitária desses animais, vacinação em dia, porque essas pessoas que vendem e não têm esses animais nessas condições, elas podem ser denunciadas, né? Então, se qualquer pessoa for a comprar um animal e perceber que esse canil ele oferece condição de maus tratos, precisa ser denunciado, né? Mas, infelizmente, é mais a consciência da pessoa de realmente não dar esse tipo de oportunidade do que informar que não pode comprar, né? Pode comprar, infelizmente a lei não proíbe, né? Mas a gente está sempre pedindo às pessoas que criem essa consciência, né? A gente fala tanto em preconceito, a gente está o tempo todo batendo na tecla sobre racismo, sobre preconceito, e a gente vê o preconceito todos os dias aí em relação aos animais, né? Quando é um animal sem raça definida, um animal de médio porte, ele não tem oportunidade. E quando é um animal pequenininho, bonitinho, peludinho, né, porte pequeno, as pessoas brigam para poder adotar. Então, na causa, não é diferente, não. Eles também sofrem preconceito, né? Além do abandono, ainda tem o preconceito que eles sofrem. Ou a Cleide Nery está falando aqui que quer citar, só um instantinho, Ciro, a parceria da doutora Thaisa e toda a equipe da Pet Clínica nas castrações. A gente precisa divulgar, porque se são pessoas que contribuem com a causa, é importante que elas sejam citadas. Fala, Ciro. A gente tem inúmeros parceiros aqui que nos ajudam muito, né? Thaisa é uma delas, do George, clínicas, pet shop, que a gente compra na nota, paga como pode, do jeito que pode. Se eu for citar todos eles, a gente vai passar a live aqui e eu não quero deixar nenhum de fora, né? Todo mundo abraça, ajuda. Então, eu prefiro, às vezes, não citar por esse motivo, né? De não falar o nome de um e não falar o nome do outro. Mas todos eles, onde a gente chega aqui em Itabuna, olha, eu tô com o cachorro, tá precisando de tal remédio, leva o remédio, quando você puder, você passa aqui, você paga, você acerta. É por isso que a gente ainda continua, porque se a gente dependesse de dinheiro à vista, para pagar cirurgia, tratamento e comprar medicamento e ração, a ONG já tinha fechado as portas. Mas aí a gente faz dessa forma. Hoje não tem, hoje não entrou dinheiro, a gente vai ali comprar fiado, depois a gente paga, depois a gente consegue ajuda e a gente vai vivendo aí, vencendo um dia de cada vez. Ciro, a gente já está terminando, viu? Pode falar. É só para finalizar aqui. Interessante, no bairro que minha mãe mora, a Valéria sabe onde é, e na rua que minha mãe... Valéria conhece essa história. Há cerca de uns 3 meses, chegou uma pessoa na rua de minha mãe com um saquinho, aqueles sacos grandes de verdura, e deixou o saco na rua, daqui a pouco saiu e foi embora. No cantinho lá, largou, não teve vergonha nenhuma, deixou lá. Daqui a pouco saiu dentro desse saco 8 cachorrinhos e um gato. Simplesmente abandonou lá e foi embora. Resumindo, a gata minha mãe adotou, tá ali, minha mãe não queria, não gosta de gato, mas tá lá. A gata dorme no sofá, né? Imagina. Aquela, Valéria, que você já viu. E resultado, os cachorrinhos, uma pessoa adotou um cachorrinho e a outra pessoa teve um na rua que fez de pirraça. Pegou o cachorro, botou de volta num saquinho, levou. Fulano, olha, você esqueceu lá na rua, você esqueceu esse saquinho na rua e devolveu o cachorro. Essa foi boa. Você esqueceu lá, a pessoa, não, esqueceu sim, deixou lá, os outros fugiram. Esse aqui eu consegui resgatar para você de volta, você esqueceu lá, põe aqui de volta, pronto, o cachorro tá de volta em casa. Pagou o mico. Gente, Marcela, a gente conversou bastante. Eu acho que a gente ficaria aqui. Eu sempre digo isso porque as lives é incrível, né? Ainda mais quando o assunto é um bom assunto, a gente tem muito o que falar. Deixa eu repetir o Pix. Repita o Pix, tem gente pedindo. 34, caneta de papel, vai devagarinho, viu? 34 115 730 0001, 1000 conta, como o povo chama, traço 50, CNPJ 34 115 730 0001 50. ONG Bicharada. É isso aí.
Quem não conseguiu anotar o número, na página da Bicharada, que a Marcela vai dizer pra gente qual é só ir lá, seguir a página, procura lá no perfil, tem o Pix, no meu perfil também tem lá no card que eu postei a Marcela, então é só ir lá, é muito fácil, colabore com essa causa. Marcela, pode falar. Suas considerações finais. Numeral. Bicharada 1, né? Bicharada 1, arroba Bicharada 1. É a página da Bicharada, tá bom, gente? Marcela, suas considerações. Quero agradecer em nome da ONG, em nome do grupo que eu faço parte, em nome de todos os animais, né? Essa oportunidade é muito importante, a gente poder debater, né? Levar consciência às outras pessoas, né? Para que abram os olhos aí em relação à causa, que ajude de alguma maneira. Às vezes você não pode colocar um animal dentro de casa, mas você pode apadrinhar, você pode compartilhar. Tem inúmeras formas de você somar, de você ajudar, né? Não só a ONG Bicharada, né? Tem várias instituições aqui, graças a Deus, né? Grupos sérios que estão aí fazendo um trabalho maravilhoso, e eu fico honrada, né, de poder falar da instituição, de poder estar aqui representando a causa, e é só isso, gratidão mesmo, né, de estar aqui disponível. Sempre que precisar, conte conosco e nos ajudem, né, a manter esse trabalho aí, a ajudar esses animais que tanto precisam. E é uma alegria, né, poder fazer esse trabalho aí com todo o coração, com todo o amor, e poder de alguma forma contribuir, né, para o bem. E a gente está aqui para isso. Obrigada muito. Então tá bom, a gente que agradece, viu, Marcela, pelo bate-papo, e a gente continua pedindo que as pessoas continuem ajudando, tá bom, gente? Obrigada, Marcela. Boa sorte para você, sucesso cada vez mais, tá bom? Nesse trabalho lindo. Valeu, Marcela, Obrigada. Parabéns. Tchau, filho. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, gente, até a próxima.